Seja muito bem-vindo a mais um estudo bíblico. Hoje chegamos ao capítulo 9 do livro de Gênesis, um dos capítulos mais importantes de toda a história da humanidade, pois marca o momento em que Deus renova sua aliança com o homem e estabelece uma nova ordem após o dilúvio. Aqui, o Criador reafirma seu propósito para a Terra e revela sua graça e fidelidade, mesmo diante da natureza falha do ser humano. Depois de todo o juízo que caiu sobre o mundo antigo, a terra estava limpa e pronta para um novo começo. Noé e sua família, agora os únicos sobreviventes, saíram da arca para reconstruir a vida sobre a terra. O capítulo começa com Deus abençoando Noé e seus filhos, dizendo: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Essa é a mesma bênção dada a Adão e Eva no princípio, mostrando que Deus estava reiniciando o plano da criação, dando à humanidade uma nova chance de cumprir o propósito original, povoar a terra e administrá-la segundo a vontade divina. Agora, porém, havia uma diferença. O pecado havia deixado marcas profundas e o mundo não era mais o mesmo. Deus reconhece a inclinação má do coração humano, mas ainda assim decide manter sua aliança e sua misericórdia. Ele concede à humanidade o domínio sobre os animais, mas com uma nova condição: o temor e o respeito deles para com o homem. Os animais passariam a temer o ser humano, e o homem teria autoridade sobre toda a criação, mas deveria exercer esse domínio com responsabilidade. Deus também dá a Noé e a seus filhos uma nova permissão: a de comer carne. Antes do dilúvio, a alimentação era baseada apenas em plantas e frutos, mas agora Deus autoriza o consumo de carne animal, com uma única restrição: o homem não deveria comer o sangue, pois o sangue representa a vida. Isso é muito importante, pois desde o início Deus deixa claro que a vida pertence a Ele e deve ser tratada com respeito e reverência. Em seguida, Deus estabelece um princípio fundamental de justiça. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Aqui nasce o valor sagrado da vida humana. O sangue derramado não é apenas um ato de violência, mas uma ofensa contra o próprio Criador, pois o homem foi feito à sua imagem. A vida humana é sagrada e Deus estabelece esse princípio para preservar a justiça e a ordem entre os homens. Depois dessas instruções, Deus repete sua bênção: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. É como se o Senhor dissesse: eu ainda confio em vocês, quero que vivam, cresçam e cuidem da terra. Mesmo sabendo da natureza imperfeita do homem, Deus reafirma seu amor e sua esperança na humanidade. Então vem um dos momentos mais emocionantes de todo o Antigo Testamento: a aliança de Deus com Noé. O Senhor promete que nunca mais destruirá toda a vida com um dilúvio, e como sinal dessa promessa, ele coloca o arco-íris nas nuvens. Esse arco seria o lembrete visível da aliança eterna entre Deus e toda criatura da terra. Cada vez que o arco aparecesse nos céus, seria um lembrete da fidelidade de Deus, de sua misericórdia e de sua promessa de não repetir o juízo universal. O arco-íris é mais do que um fenômeno natural. É um símbolo espiritual. Ele representa a união entre o céu e a terra, entre Deus e os homens. É como se o próprio Deus dissesse: mesmo quando as nuvens da tempestade vierem, lembrem-se de que a minha graça é maior do que o julgamento. Até hoje, o arco-íris é o sinal de que Deus é fiel e cumpre suas promessas. Após esse pacto, o capítulo mostra que a história de Noé não termina com o dilúvio. Ele começa a trabalhar a terra e planta uma vinha. Porém, um episódio marcante acontece. Noé bebe do vinho e acaba embriagado, ficando nu em sua tenda. Seu filho Cã vê a nudez do pai e, em vez de respeitá-lo, conta aos irmãos. Sem respeito e sem reverência, ele expõe a vergonha do pai. Já Sem e Jafé agem de forma diferente. Eles pegam uma capa, andam de costas e cobrem a nudez de Noé sem olhar para ele. Quando Noé desperta e percebe o que aconteceu, ele pronuncia palavras proféticas. Ele amaldiçoa Canaã, filho de Cã, dizendo que seria servo dos seus irmãos, e abençoa Sem e Jafé, declarando que Deus seria o Deus de Sem e que Jafé se expandiria, habitando nas tendas de Sem. Essas palavras não foram apenas uma reação momentânea,
mas uma revelação profética sobre o futuro das nações descendentes desses filhos. A história de Noé termina com uma nota de reflexão profunda. Ele viveu 350 anos depois do dilúvio e morreu com 950 anos. Sua vida foi marcada pela fé, pela obediência e pela graça de Deus, mas também pela lembrança de que mesmo os mais fiéis podem errar. Noé, o homem que foi chamado justo e íntegro, também teve um momento de fraqueza, e isso nos mostra que a graça de Deus é o que sustenta todos nós, não a nossa perfeição. O capítulo 9 de Gênesis é, portanto, um marco na história da humanidade. Ele mostra um novo começo, uma nova aliança e um novo propósito. Deus reafirma a santidade da vida, estabelece princípios de justiça e oferece à humanidade uma promessa eterna de misericórdia. O arco-íris nos lembra que a ira de Deus dura apenas um momento, mas sua misericórdia é eterna. Espiritualmente, esse capítulo nos ensina que Deus é o Deus dos recomeços. Mesmo após o juízo, ele oferece nova oportunidade. O homem falha, mas Deus permanece fiel. A obediência de Noé trouxe bênção, mas o seu erro também nos lembra da necessidade de vigilância e humildade. O pacto do arco-íris nos mostra que, apesar do pecado humano, a aliança divina continua firme. Assim como Noé recebeu um novo começo, também nós recebemos em Cristo a chance de recomeçar. O dilúvio simboliza o juízo, a arca representa a salvação, e o arco-íris simboliza a graça. Tudo isso aponta para o amor de Deus revelado plenamente em Jesus, que é a nova aliança eterna entre o Criador e a humanidade. Ao final deste capítulo, vemos que Deus continua escrevendo a história da redenção, agora através dos descendentes de Noé. Mesmo em meio às fraquezas humanas, o propósito divino segue firme: restaurar o relacionamento entre Deus e o homem até que tudo seja plenamente redimido. O capítulo 9 de Gênesis é, portanto, um convite à gratidão, à fidelidade e à esperança. Ele nos mostra que Deus cumpre suas promessas, sustenta seus filhos e transforma juízo em graça. O arco-íris brilha como lembrança de que, por mais que a tempestade pareça forte, o amor de Deus sempre vence no final. Se este estudo edificou sua fé, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te faça lembrar sempre: depois de cada tempestade, sempre haverá um arco-íris. Até o próximo estudo, e que a graça e a fidelidade de Deus permaneçam com você.